normalmente se vem, né? Essas informações ela vem de forma completa. Mas é bom, vamos votar, deixar documentado, que a lei possa ser seguida. Tem meu voto favorável. Obrigado. O substitutivo está em votação chamada. Eduardo Molina. Claudinei Toledo. Quem é o Claudinei Toledo? Faz favor. A jurídica, como chama? A Larissa, faz favor, Larissa. Convidar o sargento Ademir para compor a mesa. O senhor não faz o favor que nós vai fazer? Tudo bem. Esse vereador convidou a CIRP, né, Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto, a Sincovarp, também Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto, a Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas e a MEC. A CIRP está presente. Então a gente não poderia deixar, os vereadores não pôde vir porque teve compromisso, mas a gente não poderia deixar de fazer essa reunião, que é muito importante, tanto para os ambulantes, que quer uma resposta, né, Molina? Às vezes a gente abre uma discussão aqui muito importante, porque é o comércio ambulante no centro de Ribeirão Preto, que muita gente não gosta de participar. Eu acho que não tem o porquê a gente não participar de uma discussão que faz parte da nossa cidade. Porque eu não sei se algumas pessoas acham que vai se dispor com a outra. Não é meu problema, porque a gente está aqui para legislar o pessoal mais carente, para os comerciantes, também para a guarda municipal, né? Para a guarda militar. Então, eu acho que a gente tem que estar discutindo, que já virou um lema, né, nessa cidade. Então, nós estamos aqui, ó, Molina, para te fazer umas perguntas. A gente não quer... A gente convidou os ambulantes aqui, mas hoje é a reunião de vocês. E a gente queria saber dos comerciantes se teria possibilidade da gente, dos comerciantes ambulantes, ocuparem ali o quadrilátero da cidade, ou se tem uma lei, que você fala que tem uma lei, se a lei está adulterada, se não está. Queria saber do senhor. Primeiro, grato pela oportunidade da gente estar aqui na CE, né? Não é um tema simples. Quanto tempo eu tenho? Posso me alongar um pouco? Pode, fica à vontade. Tá. Então, a primeira questão, no fundo, que eu acho que é importante a gente falar o que é a CIRP, né? Havia outras entidades convidadas, mas nós estamos aqui, então eu vou falar apenas pela entidade que eu represento. A CIRP é uma entidade com 5.500 sócios. E não sei o que está no imaginário das pessoas, mas a imensa maioria desses 5.500 sócios, eu posso dizer talvez 90%, é de pequenos e microempresários, né? São lojistas da periferia, pequenos bares, sapatarias, oficinas mecânicas,
eu tenho um pouco, assim, o perfil, né, do meu associado corresponde ao perfil do empresariado da cidade. Quer dizer, são fundamentalmente pessoas que levantam diariamente para correr atrás do seu sustento e da sua família. Tem grandes empresários associados, mas esse não é o perfil médio do nosso sócio, né? Aí a gente vai entrar um pouco numa questão que é uma questão... aqui nós temos alguns ambulantes que também são MEIs, né? O MEI é a forma mais simples de ser empresário. Tem uma taxa lá pequena, de algumas dezenas de reais por mês, não tem custo de abertura, não tem que contratar um contador, mas a imensa maioria das empresas que já não são MEIs tem um custo muito alto para existir, né? O empresário que abre ali tem uma loja que vende pamonha ao lado da catedral, né? Além de ele vender, dele pagar aluguel, né? Ele tem que pagar imposto, tem que registrar seu funcionário, tem que ter um laudo da vigilância sanitária, ele tem que ter um laudo do bombeiro, ele tem que pagar um contador mensalmente, fora os impostos, né? Então, é uma luta para essa pessoa no dia a dia sobreviver. Quer dizer, ele está ali arriscando, às vezes, com aquele pequeno negócio dele, o dinheiro que foi da homologação. Às vezes esse cara é um ex-desempregado e ele pegou o dinheiro, lá o 13º dele, o fim em garantia, as férias, o aviso prévio, né? E foi lá e abriu um negócio para tentar arriscar, para levar comida para casa. Então, mesmo os que são grandes, ontem eu estava numa reunião que havia uma empresária, que eu não vou citar o nome, falando da história dela. Ela começou desse tamanho, hoje gera quase 100 empregos, tem quase 100 famílias lá, dependendo do trabalho dela, mas ela começou sozinha, né? Então, esse é a história da maior parte das pessoas que a gente conhece lá dentro da CIRP. Alguns poucos são fruto de herança. A imensa maioria, quem conhece a história do João Naves, que é o dono da Rodonaves, que é hoje uma das maiores empresas de transporte do Brasil, o João Naves começou entregando mercadoria de bicicleta. Ele guarda essa bicicleta até hoje. Então, quer dizer, eu estou tentando colocar isso para que as pessoas consigam entender o que é o tal do empresário. Às vezes, mesmo o cara que hoje é grandão, começou muito pequenininho, muito humilde, trabalhando como todas as pessoas que estão aí para construir algo e para levar principalmente sustento para a sua família. Dito isso, né, o que faz com que esse sistema, bem ou mal, funcione? São as leis. Eu não tenho dúvida que, se não houvesse fiscalização da Receita Federal, da Receita Estadual, da Vigilância Sanitária, todo mundo faria o que pudesse para ter a menor despesa possível. O cara talvez vendesse alimento vencido, o cara talvez... depende da índole da pessoa, né? Mas no mercado competitivo, todo mundo tentaria reduzir seus custos. Então, o que faz com que a nossa sociedade funcione e com que um não roube, não tire o que é do outro, ou não concorra de forma desleal com o outro, são as existências das leis. Agora, as leis foram escritas por nós, pela CIRP? Não foram escritas pela CIRP. As leis foram escritas por deputados, por senadores, por presidentes, governadores, prefeitos e por vereadores também. Toda vez que há uma lei, essa lei, mesmo quando é de iniciativa do Executivo, ela passa pelo Legislativo. E o que a gente está falando esse tempo todo, desde que começou o debate dos ambulantes, é que existem leis. E algumas são leis bem antigas, de décadas, né? Há mais de 1.500 ambulantes na cidade de Ribeirão Preto, e a área onde há alguma restrição de atuação do ambulante, eu acho que não corresponde a 5% do território do município. Se a gente for olhar geograficamente, nem 5% do território de Ribeirão Preto é vedado a participação dos ambulantes. Onde as leis que aí falam, não foi a CIRP que fez essas leis.
Essas leis ou foram feitas pelo Executivo, pela Prefeitura, ou essas leis foram feitas pelos vereadores, né? Essas leis basicamente dizem, em algum momento também há uma interferência da legislação estadual, né? Então, o que nós temos hoje, vamos pegar o lado estadual. Há um tombamento da Praça 15 e do Quarteirão Paulista. O tombamento feito pelo CONDEFAR tem valor legal, valor de lei. E ele restringe que qualquer intervenção num raio de 300 metros do Quarteirão Paulista e da Praça 15, necessariamente deve ser aprovada pelo CONDEFAR, que é estadual. Além disso, a decisão proíbe a existência de comércio ambulante na mesma área. Há uma série, a gente tem todo esse material guardado, quem quiser ir lá, a gente está à disposição para abrir esses arquivos todos, mostrar as leis, mostrar a decisão do CONDEFAR, e é dado, tem uma lei. Recentemente, uma empresa tentou fazer uma reforma num imóvel nesse raio, né, e foi lá o CONDEFAR e fechou a reforma. Fechou a reforma. É uma grande loja de calçados e o CONDEFAR foi lá, além de multar, fechou a reforma. Por quê? Precisava da autorização prévia. Então, quer dizer, existe uma lei estadual, contra a qual, inclusive, a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto não pode se insurgir. A Câmara tem que seguir a lei estadual. É uma lei superior, né? Aí nós temos algumas outras leis, né, municipais. Há uma lei, por exemplo, que proíbe, eu não lembro a abrangência, se é 200 ou 300 metros também, o comércio ambulante de raio em torno do CPC e do Shopping Popular de Compras. E essa lei foi feita a quê? Foi feita para proteger os ambulantes que foram para dentro do CPC e do Shopping Popular de Compras. E essa lei foi votada aqui nessa casa. Existem também leis, uma lei que proíbe a presença de ambulantes dentro dos parques municipais. Não vou entrar na justificativa, e não é só no parque, no entorno do parque. Existe um raio, acho que de 100 metros das portarias dos parques. Quem fez essa lei? Provavelmente o Executivo, não lembro mais, e esse Legislativo, essa Casa de Leis, votou essa lei. Foi aprovada aqui na Câmara. Foi outra legislatura? Foi aprovada nessa Câmara. Ao mesmo tempo, eu tenho uma outra lei que proíbe o comércio ambulante próximos das escolas. Todas as escolas, independente de serem municipais, estaduais ou privadas, né? Eu não vou entrar no histórico por trás disso, mas quem é mais velho lembra de várias ocorrências no passado, envolvendo alguns poucas pessoas de má índole com crianças, né? Mas isso acabou ficando e acabou virando lei. Quer dizer, por causa da ação do mal, os outros que não eram maus, foi criada uma restrição. Como foi criada também no passado uma restrição, a existência de fliperamas. Quem lembra da época do fliperama? Não podia ter fliperama perto de escola. Tinha lei vedando isso, né? Então, você tem um processo que, em virtude de diversas iniciativas, as leis foram protegendo. Em Ribeirão Preto, há uma outra lei posterior que restringe, inclusive, a expedição de novos alvarás para ambulantes no quadrilátero central. A gente foi tentar entender, porque a gente conseguia entender a lógica das escolas, conseguia entender a lógica do raio do tombamento do Pedro II, mas não conseguia entender o porquê disso tudo. Daí a gente abriu um mapa na mesa e começamos a fazer bolinha, né, em torno assim, 300 metros da praça, 300 metros do Pedro II, 100 metros das escolas. Na hora que a gente foi ver, só escolas no centro públicas tem 6 ou 7. Daí você vai ter Objetivo, Colégio Brasília, Marista, Auxiliadora, você vai pontilhando todas as escolas que tem no centro, não sobrava nada. Quer dizer, ficava quase impossível a expedição de alvará. Ia expedir alvará lá para aquele cantinho perto do viaduto da Independência com a Francisco Junqueira, né?
Então, aí eu acho que em função dessa dificuldade, se deixou os alvarás que já havia, que eu não sei quantos são, não tenho acesso a isso, mas foi proibida a expedição de novos alvarás. Aí a gente chegou a uma parte da questão. A legislação que também foi feita pelo Executivo ou pelo Legislativo disciplina alguns tipos de mercadoria. E no caso do comércio ambulante, disciplina que tem que ter zona de atuação. Por que tem que ter zona de atuação? Para que um não brigue com o outro. Se eu não tenho uma regra que estabeleça quem tem o direito a estar nessa esquina e não na outra, né? E que de vez em quando talvez haja um rodízio, haja uma nova concorrência, uma oportunidade para as pessoas novas entrarem, eu vou ter briga mesmo, né? Por que você está nessa esquina bonita, eu estou naquela esquina feia? Por que aqui que passa um monte de gente, está você, e eu fico naquele lugar que não tem ninguém? Quer dizer, então foram criadas regras, né, que não sou eu que administro, não é a CIRP, é o poder público, que estabelece parâmetros, tem que apresentar lá um roteiro e tal. Assim, a grosso modo, quando a gente olha a legislação, esse talvez seja, eu não sou advogado, tá? Eu estou dizendo isso por ter... em função do debate da CE, dessas questões, eu fui obrigado a me debruçar sobre isso, mas eu sou estudioso de políticas públicas e eu consigo entender a lógica que está por trás disso, né? Então, quando eu olho o debate, eu faço, olha, não fomos nós que fizemos as leis. Essa casa, por exemplo, aprovou algumas leis, aprovou uma lei que obriga, por exemplo, eventos com mais de 10 mil pessoas a ter uma ambulância. Se o Círio de Nazaré fosse realizado em Ribeirão, aquele grande evento religioso lá do Pará, teria que ter mais de 200 ambulâncias. O Cordão da Bola Preta no Rio teria que ter mais de 100. Outra lei, uma missa campal que seja realizada em Ribeirão, um culto, né? Falo em missa, mas um culto religioso qualquer, que dependa de alvará, vai ter que ter um segurança a cada 100 pessoas. Quem fizer uma festa na periferia, seja lá qual ela for, vai ter que contratar um segurança a cada 100 pessoas. Eu gosto da lei, eu acho que ela dificulta a vida de quem faz eventos, de quem promove festas, de quem promove missa, sei lá o quê. Mas é uma lei, está sendo cumprida, tem que ser cumprida. Não interessa se eu gosto ou não. Na verdade, tem um monte de lei que eu não gosto, né? Mas, independente de eu gostar nelas, quando eu paro num lugar proibido, eu sou multado, né? Tem lugar que se eu jogar um papel, dependendo do lugar do mundo, eu não conheço esses lugares, mas se você jogar um papel na rua, você é multado. Leva uma multa por jogar um papel na rua, porque é proibido, né? Então, quer dizer, o que faz que o bem ou mal a gente consiga conviver em sociedade é a obediência às leis. Se eu gosto ou não delas é outro problema. Se eu acho elas justas ou não, eu luto para mudá-las. Mas eu não consigo, né, propor, é muito difícil a gente, e para nós da CIRP mais complicado ainda, né, que eu tenho uma entidade com 5.500 sócios. Quando eu falo em 5.500 sócios, talvez eu tenha nesse arcabouço, são pelo menos umas 8.000 famílias, porque tem empresas que têm mais de uma família como proprietária, e na hora que eu olho os trabalhadores, eu talvez tenha metade dos trabalhadores de Ribeirão Preto trabalhando nessas empresas. Então é uma responsabilidade muito grande. Então é uma entidade que ela não pode trabalhar com um jeitinho, até porque não há jeitinho que eu consiga fazer que atenda a todo mundo. Quer dizer, se eu fizer um jeitinho para o pequeno, o grande chia. Se eu fizer um jeitão para o grandão, eu prejudico um monte de pequenininho, né? Então, quer dizer, eu tenho que tentar, enquanto entidade, me pautar por alguns princípios, e o nosso princípio básico é, se existe uma lei, ela tem que ser cumprida. Não interessa, eu chio, tento brigar para mudar a lei, mas se a lei existe, quando um associado vem me reclamar, esses dias um associado foi reclamar que foi multado pela Cidade Limpa, né? Eu olhei para ele e falei, a gente falou para ele, legal, eu acho que você realmente, a multa está muito alta, mas você foi advertido antes? Fui. Por que você não cumpriu a lei?
Tá, não interessa se eu concordo ou não, eu não tenho outra forma de trabalhar. Se eu tenho um monte de associados cumprindo a lei e um descumpre, eu não posso ficar do lado do que descumpre. Então, é um pouco assim, a gente tem, não é simples, não é um equilíbrio simples enquanto entidade, mas é o único fio da navalha que permite que eu consiga ter uma linha única de conduta, né, para propor para os meus associados. É fácil? Não é. Às vezes as pessoas falam, pô, mas tem uma época que vinha alguém e fazia assim, assim, assado. Naquela época podia, hoje não pode mais. Né? Até porque a sociedade muda. Com relação à sua pergunta, vereador, a questão das leis, era isso. Eu não sei se haverá depois alguma outra pergunta com relação a como a gente pensa essa questão da CE. Né? A gente acha que há outros olhares que talvez vocês pudessem incorporar na CE para tentar buscar alternativas, mas isso fica para um segundo momento. Acho que, desculpe ter me alongado, mas eu precisava, até porque essa é a primeira oportunidade que a gente tem de trazer um pouco, assim, por que a gente defende esse discurso? Sim, porque tem uma lei, tem que ser cumprida. Se a lei mudar, mudou a lei. Né? Agora, se a lei mudar, a lei tem que ser igual para todos. A lei é isso, a regra básica da lei tem que ser igual para todos. O que nos incomoda enquanto brasileiros é que o pobre vai para a cadeia e o rico não ia. Felizmente os ricos estão começando aí também, né? É isso. É isso. Para nós é um grande avanço enquanto país que os ricos estão começando a ir para a cadeia. Isso é bom. Não dá para ter uma sociedade em que a lei vale só para uma parte. Precisa valer para todo mundo. Era isso. Molina, você sabe muito bem que a maioria dos ambulantes são pessoas de baixa renda, e não tem um certo preconceito dessas pessoas estão lá na cidade, porque eles são vistos não como os trabalhadores. A gente não vai falar que eles são vistos como os bandidos, que eles não é bandido. Mas não é estranho, eu tive no final do ano na cidade, eu vi que às vezes eles tentam regularizar, porque vem muito ambulante de fora, que vira aquela bagunça no centro da cidade, porque eu perguntei para 10 ambulantes eram de cidade de fora, e tinha poucos ambulantes de Ribeirão Preto. Se a gente tentasse, sei lá, regulamentar esses pequenos ambulantes, que não são muitos, não dá 200, dá 50 ou 40 ambulantes, na minha opinião, eu acho que a gente não pode colocar aquele ambulante que vende meia na frente de loja que vende meia. Você entendeu? Não teria como, assim, colocar mais ou menos distância de 15 metros, né? Isso? Uns 30 metros de um ambulante para o outro, de 15 metros. Será que não daria, assim, para todo mundo trabalhar sem perturbar o comércio, sem atrapalhar o comércio, e a questão também deles pagar os tributos deles também pela prefeitura, que ninguém quer trabalhar ali irregular, todo mundo quer pagar seu tributo, e sei lá, e ter uma relação bacana entre comerciante, entre os guardas municipal. Agora a polícia militar também vai atuar, então quer dizer, vai ter mais respaldo da segurança. Se não regularizar, o ambulante não vai acabar. O senhor sabe muito bem disso. Porque quem nasce ambulante, morre ambulante. Eu acho que até te falei isso. Apesar do branquelo de olhos azuis, a minha origem também é muito humilde. Né? Meu pai nunca viveu de favor de parentes a vida inteira. Né? Comecei a trabalhar menino também, como muitos de vocês, e consegui um caminho diferente. Tem alguns méritos nisso, outros não tem, e na verdade assim, quem tenta trabalhar para levar a comida para casa, tem mérito. Agora, quando eu vou para essa questão do flexibilizar a lei, vereador, ela tem algumas questões. Quem define se tem ambulante ou não tem, é a lei. Eu tenho concretamente uma coisa que é a seguinte, existe uma lei no caso do calçadão que é estadual. Não é... a menos que vocês derrubem a lei de tombamento da Praça 15 e do calçadão,
né, do Quarteirão Paulista, na área do calçadão isso não existe, né? Então, assim, existe uma lei, a lei tem que ser cumprida. Aí eu olho o outro lado, 50, ok. Será que os outros 1.500 também não gostariam de estar lá? Por que aqueles 50? Porque qual o critério de seleção? Vamos dizer que pudesse. Sim, todos são iguais perante a lei. Mesmo quando eu falo do pessoal de fora, né, ninguém impede ninguém de fora de vir aqui, alugar um quartinho, uma salinha e montar seu negócio. As pessoas de fora também têm o direito de trabalhar. Nós estamos num país democrático, onde o direito de ir e vir existe. A legislação federal acabou de derrubar a restrição que havia na lei municipal do Uber, que dizia, e eu não estou entrando no mérito da lei, estou dizendo o seguinte, a lei municipal tentou dizer, não pode ter carro de fora atuando no Uber e nos aplicativos em Ribeirão Preto. A lei federal, ela diz o seguinte, todos são iguais perante a lei. A Constituição é única para todas. Então não pode haver a restrição. É como se eu dissesse que alguém não pode mudar para Ribeirão Preto. Então, quer dizer, eu não tenho como limitar do ponto de vista... Eu posso criar regras, lógico, mas eu não posso... O direito de trabalhar tem que ser igual para todos. Então, quando há uma oportunidade, se essa oportunidade for construída, vamos dizer que vocês consigam mudar a lei estadual, a lei municipal. Mesmo assim, o Ministério Público vai impedir que haja uma designação. Por quê? Porque vai contra a Constituição. Quer dizer, se você... É que na licitação pública. Você pode colocar lá, não, o cara tem que ter alguma experiência, o cara pode cumprir as leis em vigor, mas todo mundo tem direito de participar. Então, eu não consigo enxergar como vocês, do ponto de vista legal, vão conseguir viabilizar esse caminho. Não é um problema nosso esse. Então, estou dizendo assim, esse é um problema do legislativo, é um problema do executivo, não é um problema nosso enquanto a CIRP. O que a gente vai estar dizendo? Se houver a lei, nós vamos cumpri-la. Né? Agora, garantir uma lei constitucional não é tarefa minha. Garantir uma lei que tenha validade não é tarefa minha quando falo enquanto a CIRP. É vocês, enquanto legislativo, e o executivo que tem que tomar essa dianteira, né? Uma pergunta, por favor, ao senhor Molina, aproveitando o gancho. Se o senhor, como representante dessa instituição tão importante para a nossa cidade, se o senhor acredita que o Centro Popular de Compra atende toda esse corpo que precisa de atendimento, de atenção. A gente tem só o Centro Popular de Compras, aquele pequeno shopping ali, para atender todos os camelôs de nossa cidade. Se o senhor acha, no seu ponto de vista, que é satisfatório, que está bom? O raciocínio do comércio ambulante é aquele ambulante. O Centro Popular de Compras é uma excrescência. No fundo, você pegou e transformou em lojista quem deveria ser ambulante. Aí eu falei, aquilo que eu disse, 95% da cidade, inclusive algumas localizações muito boas, que se eu fosse ambulante, talvez eu fosse atrás delas. Há ruas ótimas pela cidade, há lugares de grande movimento, né? Mas olhar, né? Eu também preferiria estar na frente da Americana, que é o maior fluxo da cidade. Eu não iria porque a lei me proíbe. Eu não faço, eu tento não fazer, já passei farol vermelho, já de madrugada, morrendo de medo, porque estava num lugar que eu achava perigoso, né? Já levei multa, né, por ter estacionado desprevenidamente e não ter visto uma placa que proibia estacionar ali, já levei, mas nunca reclamei delas. Quando eu levei multa por estar infringindo qualquer lei que fosse, né, ou pagar multa por ter atrasado o imposto, IPTU, eu a paguei sabendo que eu tinha feito, que eu merecia levá-las porque eu não cumpri o prazo do pagamento ou porque estacionei num lugar que não podia, né? Então, na hora que eu olho o CPC, ele foi uma solução para o passado,
ele está ali, mas ele vai contra o conceito do comércio ambulante. Agora, aí eu entro naquilo que eu falei, eu gostaria de ter a oportunidade de falar um pouco, talvez sim. A gente não tem tempo lá na CI, a gente tem, nosso olhar principal é para resolver os problemas dos nossos sócios, a gente tem um monte de desafio, mas alguém se debruçou, e aí eu queria sugerir para a CE, eu acho que merece se debruçar sobre os contratos do CE. Quando veio o debate da comissão, a gente fez um levantamento, acho que desde 1938, isso está disponível no site da Câmara e da Prefeitura. Você procura lá, legislação, comércio ambulante, você vai procurando, aparece todas as leis, sim, são centenas. Eu passei um final de semana inteiro trabalhando em cima disso, na época, e a imensa maioria das leis são o quê? São a troca de permissão, ou no Centro Popular de Compras, ou no shopping. Eu não sei como foi feito isso, não tenho ideia, quer dizer, é uma coisa para a CE se debruçar, faz parte do trabalho de uma CE dessa área, né? Eu também acho que a CE poderia, ao invés de ficar olhando só para o centro, ir visitar outras regiões da cidade, e olhar a cidade e falar assim, será que tem espaço aqui na Rio Maroni? Será que tem espaço na Vila Branches? Né? Porque tem público, as pessoas moram na cidade toda. Né? Quer dizer, porque de repente eu tenho um monte de oportunidade, né? E as pessoas estão mirando um alvo único. Na verdade, sim, as pessoas não, uma pequena parte, porque a imensa maioria dos ambulantes está trabalhando nos bairros. A imensa maioria, aqueles 1.400 que não estão no centro, estão trabalhando nos bairros. Por último, vereador, eu queria propor que a comissão, se pudesse, eu noto que as frutas e os brinquedos, as roupas são quase sempre os mesmos. E aí chega para a gente uma série de denúncias de que haveria grandes empresários de maior porte, abastecendo alguns ambulantes, não todos, por consignação, e usando os ambulantes como se fossem mão de obra barata. Essa pessoa está trabalhando para esse atravessador, não tem carteira assinada, não tem direito trabalhista nenhum, né? Não tem segurança nenhuma no que está acontecendo. Se acontecer algum acidente ali, não tem a quem recorrer, e se isso for verdade, é muito ruim. Então, eu acho que mereceria que a CE se debruçasse sobre essa questão, porque esse pode ser um problema sério, porque na verdade a gente acha que são pessoas individuais e de repente tem caminhões, caminhonetes, vans abastecendo e ficando talvez até com a maior parte do lucro. Eu acho que isso seria muito importante que a CE se debruçasse sobre isso, porque eu acho que a gente inclusive talvez conseguisse identificar melhor o que está acontecendo. Eduardo Molina, foi muito bom você entrar num assunto que só avisam ali o quadrilátero central. Mas eu tive com um munícipe que trabalha fora do quadrilátero central, e ele me falou que ele estava vendendo morango em certo ponto fora da cidade, e que as mercadorias dele foi presa pela fiscalização. Então eu não entendo. Querem tirar eles dali do quadrilátero. Sei que não pode, tem uma lei, igual o senhor está falando. Mas os ambulantes estão ficando sem espaço, não é só no quadrilátero central, não. Eles estão perdendo espaço na cidade inteira, porque esse munícipe, ele veio falar para mim que ele comprou os morangos e estava vendendo ali tranquilo, ali, e de repente chegou a fiscalização e levou tudo. O que o senhor me explica? Tem explicação? Fala dos ambulantes. Tudo bem, sim. Beleza, tranquilo. Onde colocaram eles ali, né? Aquele shopping fica qual rua ali, Fabinho? Na Jerônimo Gonçalves ali. Eu estive ali com a CE ali, por exemplo, se eu estiver naquele lugar, sem preconceito nenhum, se a minha mulher passar no ônibus, ela vai achar que eu estou ali comprando uma meia, que eu estou ali comprando um short. O que ela vai achar? Que eu estou fazendo o que ali naquele local? Porque às vezes tem pessoas, tem mulheres ali que vai comprar, que são confundidas
com outras coisas. Então eu acho que é ali também onde que eles estão trabalhando. Tem gente que fala que ali é bom, que ali ganha dinheiro, umas 2 pessoas falam, mas ali eu acho que não é um lugar ideal para um trabalhador, sei lá, ficar e levar o sustento para a sua família. Não tinha que arrumar outro lugar para esses ambulantes, um pouquinho mais para cima. Por que não pode levar um pouquinho mais para cima, na onde que era ali o bingo? Cine São Paulo. O Cine São Paulo ali. Isso é uma política pública, não tem a ver com a CEI, né? Eu vou dizer o seguinte, a CEI, no passado, ajudou na reforma daquele shopping popular que havia na esquina da Duque de Caxias com o Amador Bueno, que é um big ponto. É um lugar caríssimo o aluguel daquela região, caro, e não deu certo. Você passa, não deu certo, por quê? Porque o cliente não passava. Tem lojas que estão naquela região há muito tempo, restaurantes sobrevivendo. Quer dizer, então, eu não sei qual que é o olhar. Agora, está ruim para todo mundo. Se você olhar a Américo Brasiliense, tem o que fechou de coisa na Américo Brasiliense, né? Aquela parte da Baixada da Américo, fechou tudo. Tem uma crise no país, né? Agora, o que não dá, né? É para pegar um pequeno número de pessoas e beneficiar com recursos públicos, né, sem ter um debate. Essa é uma política pública, não é uma tarefa da CEI fazer isso, eu estou aqui falando enquanto a entidade, né. Agora, a questão do morango, né, eu não conheço a história, não sei o caso, mas se esse ambulante estivesse com a sua credencial de ambulante, estivesse atuando na área que ele reivindicou e que ele foi designada no pedido da prefeitura, e se o morango dele não tiver estragado, ele não pode ser retirado. Então, se o morango estava ruim, se ele não tinha crachá, ou se ele estava atuando fora da região dele, porque a lei, assim, a lei é para ser cumprida, né? Então, é um pouco que nem o comerciante, né? O cara pede o alvará para fazer uma lanchonete, né? Sei lá, na Avenida do Café, número 1000, né? Aí ele não ficou contente com o ponto, e ele pega o negócio dele, e aí para fazer lá a loja dele, a lanchonete dele, ele teve que botar azulejo, ele teve que colocar coifa, telinha, né? Tem que trabalhar com toquinha, né? Luva de plástico para manusear, tudo aqueles negócios. Daí ele fala, esse ponto aqui está muito ruim. Daí ele pega, ele muda para 300 metros para frente, né? E aí ele não pede alvará, ele não coloca o azulejo, e mais, ele não, talvez até faça tudo isso, mas ele acha que com a mesma nota fiscal e com o mesmo endereço que ele estava antes, ele pode produzir lá. Se chegar a fiscalização, vai fechar, porque ele tinha autorização para trabalhar no número 1000 da Avenida do Café, não no número 1300. Entendeu? Quer dizer, são pequenas nuances que fazem com que as coisas funcionem. Para esse comerciante, ele vai dizer, fui injustiçado. Eu também fiz azulejo, eu também pus telinha, eu também pus coifa, eu também trabalho com touca, eu também trabalho com luva. Só que o negócio dele não está legalizado para trabalhar no número 1300. Estava legalizado para trabalhar no número 1000. Eu que fiz um mundo assim, esse cara vai dizer, eu fui injustiçado. Eu estou trabalhando direito. Só que aquele lugar que ele está não foi reconhecido pelo poder público. Essa coisa que manda na gente. Não é manda em todos nós, né? Poder público é isso. E o legislativo faz parte dele. Fabinho, queria fazer alguma pergunta, Fabinho? Pode. Primeiramente, uma boa tarde. Gostaria só de esclarecer para o senhor que geralmente os morangos e as frutas que são vendidas na rua são 1000 vezes melhores que a do mercado. Eu não entrei que ninguém nisso. Vende podre, assim como o senhor disse, com todo Não, respeito. eu não disse que ela estava podre, desculpa. Entendi. Eu não sei. O que eu disse assim, é que ele só poderia retirar a fiscalização Entendi. ou se tivesse trabalhando sem alvará, sem o crachazinho de ambulante, se tivesse trabalhando fora do local que foi designado, ou se a mercadoria tivesse estragada. Sim, se qualquer uma dessas coisas aconteceu, a fiscalização poderia
autuar. Assim como eu disse no caso da lanchonete. O cara estaria trabalhando no 1.300 direitinho, só que ele não tinha licença para trabalhar ali. Ele tinha no número 1.000. Então, o que eu tentei colocar é isso. Eu não disse que estava estragado, não disse nada disso. Tá. Agora, em relação a essa pessoa que o senhor citou, ou essas pessoas que passam as mercadorias para os outros estar vendendo, Sim. eu gostaria de estar colocando aí, fazendo uma colocação. Eu conheço pessoalmente uma pessoa que coloca, sim, frutas para as outras vender. 3 dessas pessoas vendiam drogas na rua, estão tentando mudar de vida, e foi colocada ali uma oportunidade de trabalho que muitos dos comerciantes lá do calçadão não dão. Ninguém está lutando para essas pessoas que está trabalhando, que alguém coloca para trabalhar. A gente está lutando para a gente que está há muito mais anos aqui. Essas pessoas são as pessoas que passam e vão. São um bico que eles estão fazendo. A gente não está lutando por eles. Por isso que eu digo que se houvesse um ponto para trabalhar, um lugar correto, que ninguém precisasse brigar. Infelizmente, essa fatalidade que aconteceu com a nossa amiga não foi por causa de ponto. Foi colocada, a mídia colocou, mas isso é mentira. A gente que está lá sabe o motivo. Foi uma briga banal que poderia ter acontecido entre taxista, poderia ter acontecido em qualquer outra área. Você entendeu? Então, a mídia já usou isso para tentar nos atingir. Então, eu creio assim, se houvesse um lugar para a gente trabalhar com dignidade, que não houvesse essa correria, o senhor citou, eu creio que foi a Salete que o senhor citou. Ela começou sim como a gente começou, como ambulante. Só que eu creio que na época dela conseguiu subir e crescer, porque não tinha essa fiscalização. Ela teve a oportunidade de crescer. Então é essa oportunidade que a gente está querendo, sair da informalidade. Eu creio que a lei pode ser mudada sim. Só que às vezes também, toda vez que a gente tenta, agora que a gente está na luta, toda vez que a gente consegue alguma coisinha, parece que tem alguém do poder maior barrando a nossa solicitação. Então, nunca a gente consegue. Então, essa é a minha opinião. Obrigada. Alguém mais quer fazer pergunta? Talvez eu responda 2, 3. Fabinho, quer fazer pergunta? Quiserem eu respondo. Não é nem resposta, é comentário. Uma por uma, ou se vocês quiserem eu faço... Tá. Na verdade, o que eu disse é o seguinte, aí eu vou reafirmar. Não fomos nós que fizemos as leis. Agora, se as leis existem, elas têm que ser cumpridas. Essa é a visão nossa. É apenas isso. Se a Câmara mudar, o governo do Estado mudar, ok. Agora, aí eu disse assim, se mudar, tem que mudar para todos. Não vai ter, se houver um processo, agora pode ambulante no centro, vai ter que abrir para todo mundo. É para os 1.500, é para os 500 mil habitantes de Ribeirão Preto. Vai ter que abrir uma seleção. Vai criar, talvez crie regra, o portador de necessidades especiais tem prioridade, a pessoa que tem mais filhos, sei lá, vai criar uma regra de justiça social, mas se mudar a lei, primeiro a gente vê um entrave, que aquele lugar que vocês mais querem, que é o calçadão, tem um entrave de leis estaduais, né? A gente vê uma dificuldade enorme, e além disso, né, você tem um problema assim, se tiver a mudança, se for cumprida a Constituição, tem que valer para todo mundo. Eu conheço comerciante que está na periferia, que fecha seu negócio e vem brigar por uma vaga de ambulante no centro. Eu conheço um monte. Até porque o nosso raciocínio de que quem vende um produto no centro está concorrendo só para o comerciante do centro, ele não é verdadeiro. O cara que come uma coxinha, ele matou a fome. Se ele comprou uma meia no centro ou comprou lá no Jardim Zara, ele não precisa mais de meia. Então, o mesmo pequeno comerciante que está na periferia, ele também é atingido pela venda que está ocorrendo, eu vou dizer de forma irregular, porque a lei não permite, tá? É essa a palavra, porque a lei não permite. Então, o olhar nosso é esse, mudar da lei e garantindo o direito de todos, ok. Só que não somos nós que fazemos as leis. Quem faz a lei é a Prefeitura e a Câmara Municipal. Se nos perguntarem, se a gente tiver a oportunidade de opinar, a gente vai dizer, é complicadaço mexer nisso. Por quê? Porque não há como atender todo mundo. Né? Não há como atender todo mundo, porque eu não tenho como restringir aos 50 que já estão no centro, eu não tenho como restringir só os que são de Ribeirão e expulsar os que são de fora, né? Eu não tenho como restringir, né, a outras pessoas que
não são ambulantes e que diante da oportunidade vão querer ser. Por quê? Porque é todo mundo igual perante a lei. Molina, que eu fico pensando assim, na minha cabeça, assim, quando os ambulantes procuram o Poder Executivo para tratar sobre essa questão, o Poder Executivo foge. E ninguém dá uma solução para eles, para falar que ele pode, se eles não podem, se pode mudar a lei, se não pode. Eu acho que o que falta você sempre teve presente, a SIRP sempre teve presente, nunca negou, né? A gente agradece, mas acho que o que eu vejo, eles procuram o Poder Executivo para poder conversar, que eles querem saber um sim ou não, né? O não eles já têm, eles estão falando que já tem. Mas então, vai chegar uma hora que vai ter, vocês não podem, não vai ter jeito. Acho que não falta um pouquinho assim, sei lá, de cada um, se doar um pouquinho para estar resolvendo esse problema, que nem às vezes quando você fala 1.500 ambulantes, não dá 1.500 ambulantes, não tem como colocar ali no centro. E qual que é o critério para escolher? Não, mas eu sei, eu entendo o que você está querendo dizer. Eu acho que quando você fala assim de 1.500, eu sei que tem um jeito de barrar, a lei é para todos. Não, mas tem gente que fala, não, você é ambulante, você trabalha, você acorda todo dia cedo, você vive disso. Tem gente que já é turista, você entendeu? Tem gente que é aventureiro, que chega lá e vende só no Ano Novo, vem lá de outra cidade, vende só no Natal, no Ano Novo, e não contribui com a cidade. Então, quer dizer, o que a gente quer é que essas pessoas tenham um lugar ao sol. Porque o senhor fala assim, quem quer vender, por exemplo... lá na Avenida Brasil, você entendeu? Quem quer vender lá na Avenida Mugiana? Eu conheço gente que vende muito salgadinho na Avenida Brasil. Vende muito, muito para aquelas oficinas mecânicas como ambulante, percorrendo oficina por oficina e vendendo comida e vendendo. Conheço gente que vende muito, mas muito ali. Sustenta a família, até porque eu morei ali na Vila Elisa, viu? Eu saí da Vila Elisa há 6 anos. Por exemplo, eu estive que nem eu falei, no Ano Novo, no Natal também, eu vejo que a população aceita o ambulante que vende um milho ali, que vende uns churros. Eu acho que a gente não teria como, eu sei, quem vende meia, por exemplo, quem vende milho não trabalha quem vende coxinha, quem vende salgado. Se eu quero comer um salgado, eu vou lá e como salgado. Se eu quiser comer um milho, eu vou lá e como milho. É uma escolha de cada um. Eu acho que esse ano, eu acho que a fiscalização parece que pegou um pouco mais leve. Onde que todo mundo trabalhou, os ambulantes ganhou, os comerciantes ganhou também. Só que tem como legalizar sim. É só ter vontade de todo mundo falar, não, tem... o que nem você falou, a gente não pode impedir, mas tem que ter um limite, sim. Tudo na vida tem um limite. Vereador, eu tentei colocar aqui, eu acho aquelas problemas de solução muito difícil. Eu mencionei algumas leis, né? Na hora que eu olho a lei dos parques, eu tenho lá nós temos ali o Maurílio Biagi dizendo aqui não pode. Aquela região toda da rodoviária não pode por causa do Maurílio Biagi. Na hora que eu olho a lei que protege o CPC e o Shopping Popular de Compras, eu vejo que a lei ela protege até além da Jerônimo, entra na Praça Schmidt e vai até a rodoviária. E o que eu estou dizendo, não fomos nós que fizemos as leis. Então, daí eu vou na lei estadual que protege o Teatro Quarteirão Paulista e a Praça 15, eu tenho 300 metros para cima, 300 metros para baixo. Então, no 300 metros para baixo, eu vou quase na Saldanha, né? Daí cruza com a legislação do CPC e do Shopping de Compras, você vai quase ali na Mariana Junqueira, não chega. Daí eu tenho um colégio ali, o Fábio Barreto, na Amador Bueno, 100 para cá, 100 para lá. Daí eu vou no colégio lá da Lafayette, que eu nunca lembro o nome, é 100 para cá, 100 para lá. Eu vou na Auxiliadora, 100 para cá, 100 para lá. Colégio Brasil ali na América Brasiliense, 100 para cá, 100 para lá. Eu tenho o Objetivo, 100 para cá, 100 para lá. O Tony Almota, 100 de cada lado, né? Então você vai fechando
Eu digo o seguinte, mexer nesse conjunto de legislações e que tem justificativas, foi a cidade que pediu essas leis, eu não creio que as leis tenham sido feitas porque havia uma vontade da cidade de que elas fossem feitas. Leis são feitas para atender o espírito público, espero pelo menos isso, né? Então, se foram feitas essas leis, alguém achou que essas leis eram boas, ok? Agora, o que eu faço? Eu tenho 95% da cidade que está livre. E quando eu falo que eu conheço gente ganhando dinheiro com ambulante na periferia, eu conheço gente que ganha dinheiro com ambulante na periferia, né? Que sustenta suas famílias com isso. Então, e quando a gente fala sair do quadrilátero central, não estou falando só de periferia. Tem outros lugares. Tem inclusive lugares nobres, de classe média, com alta renda, onde se você fizesse uma coisa legal, talvez você tivesse sua clientela. Eu conheço gente que saiu de carrinho de espetinho na rua e acabou tendo bar e lanchonete, fazendo como ambulante de espetinho. Não sei nem se era legalizado, porque mexer com carne na rua não é fácil. Não sei nem se a lei permite. Mas eu conheço gente que começou vendendo espetinho em beira de calçada, né? E que depois tem um cara que vende espetinho, nem sei se é legal ou não, se vocês quiserem, vejam depois, falem com o Muniz, tem um cara que vende ali no início da Portugal. Eu passo às vezes de carro ali, tem um cara que tem um negocinho lá de espetinho lá, ele fica no final da tarde. Se é legal, não sei. Deve ter alvará, senão já teriam pego ele, né? Mas aparentemente ele está sustentando a família dele ali, né? Então, eu não sou poder público, né? Poder público é o executivo e o legislativo, né? Mas a nossa visão é que as leis elas têm que ser cumpridas e não é uma questão da minha vontade, da CI, nem nada disso. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rosângela. Quando o senhor falou que a lei tem que amparar a todos, isso no teu primeiro discurso, realmente, se ela não está bem para nós e somente bem para a classe elitista, então ela precisa ser revista. Outra coisa, quando o senhor também falou que na Avenida Brasil tem pessoas que vendem salgadinhos, a mesma lei que compreende o quadrilátero central é a mesma que compreende as ruas e avenidas de Ribeirão Preto. A mesma. As pessoas que estão trabalhando na Avenida Saudade, se a fiscalização for lá, vão pegá-las. Semana que vem já irá pegar, devido à lei atividade delegada. Na Avenida Dom Pedro, foi pego um rapaz vendendo frutas e as toalhas penduradas. Está fora do quadrilátero central. As pessoas que estão fora do quadrilátero central, é preciso rever o lado deles também. Porque essa CIE não é apenas para ver a situação do ambulante do quadrilátero central. É o que eu vi até agora, viu, Rosângela, né? Isso. É o que eu vi até agora. Eu só vi vocês olhando a questão do... aquilo que eu falei, existe 95% da cidade para ser olhada, né? A lei não proíbe o comércio ambulante, cria regras. Sim, mas... Cria regras. Restringe em algumas regiões e libera em outras. Então, o que precisa é olhar a cidade toda. Sim. Eu só tenho visto a CEI até o momento, posso estar equivocado, mas todas as ações que eu vi até agora foram em torno do quadrilátero central, e particularmente nem do quadrilátero, foram em torno do calçadão e do seu entorno. Não. E calçadão e justamente na área que o Condefar não permite de jeito nenhum. Quando o Coronel Muniz participou, foi falado para ele, devido às pessoas que estão sendo apreendidas morangos e frutas nas avenidas. Aí já é avenida. Também não permite ele trabalhar ali. Rosângela, se não tiver alvará... Até com alvará, a lei não permite. Aí se não tem alvará, procura imprensa, vai no Ministério Público. Se você tem um alvará que te permite trabalhar naquela região, porque o alvará ele designa a região. Nunca irá designa a região. Existe, no momento do pedido, você tem que dizer onde você quer atuar. Eu vi o formulário, né? Agora, assim, se está fora, é a mesma situação do cara que abriu a lanchonete no 1300 e ele tinha licença para trabalhar no 1000. É a lei. Senhor Molina, é a lei. Eu tenho 35 anos de ambulante. Sim. 35 anos. Desde criança eu trabalho como ambulante. E eu nunca vi, no tempo que eu tenho de ambulante, eu nunca vi o poder público fazer alguma coisa que realmente em prol do ambulante. Ele faz em prol a qual a classe elitista precisa e quer.
Quando foi feito o shopping popular, nós não fomos tirados do centro porque nós queríamos. Nós queríamos uma solução, sim. Você passou pelo shopping popular? Sim. Sim, Pelo e eu falo para o senhor... Pelo CPSA não, né? Não, Tá. não. Eu passei sim pelo shopping popular. E falo para o senhor, eu estou devendo até hoje. Porque deram a casca, colocamos portas, colocamos o que era preciso. Estamos devendo ainda. Agora, se lá eu não consigo tirar o meu pão, eu vou tirar o meu pão na rua. E é engraçado, porque neste mandato, nessa legislação deste ano, desse mandato de 4 anos agora, é que o poder público nos olhou de outra maneira. Por quê? Porque são pessoas que vieram agora, pessoas que entraram como vereador neste mandato, porque atualmente, outrora, apenas a classe elitista que mandava nessa cidade. E nós também fazemos parte dessa sociedade. Então nós queremos ser vistos como munícipe. Como munícipe que pagamos os nossos impostos aqui. Aí, Rosângela, eu vou voltar àquilo que eu falei no início. Sim. A associação comercial e as outras entidades, elas têm um fio condutor, que é o único que a gente pode ter para conseguir trabalhar. E é um fio da navalha. Sim. Porque é o seguinte, a gente se pautar pelo cumprimento da lei, porque eu não posso pender nem para um lado, nem para o outro. Na hora, porque esse diálogo não é só com um ambulante. Sim. Eu tenho empresários que talvez não gostem de pagar impostos, mas eu não posso ficar do lado do sonegador. Porque quando eu fico do lado do sonegador, eu estou prejudicando o cara que paga, que cumpre essa obrigação. Eu não posso ficar do lado do empresário, concordando ou não concordando, que levou a multa do Cidade Limpa, porque se eu fizer isso, eu estou prejudicando o empresário que cumpriu a lei da Cidade Limpa. Quer dizer, o único fio condutor que pode pautar uma entidade do tamanho da CI e das demais é justamente o cumprimento da lei. Então, assim, quando o pessoal fala assim, olha, será que não tem um jeito? Muda a lei, né? Agora, se for mudar a lei tem que ser igual para todos. Sim. Porque a Constituição é assim. Porque da Então, mesma forma a lei está então, não é uma questão de compreender ou não compreender, é que eu não tenho outra forma de lidar com esse tema e com outros. Eu não tenho, o empresário não pagou os direitos trabalhistas do seu funcionário e aí ele quer a proteção da entidade. Eu não posso proteger. Eu não posso proteger, né? Então, quer dizer, porque ele está prejudicando quem cumpriu. Então, é um olhar, assim, é uma linha muito... a gente tem, e esse é o parâmetro que a gente tenta atuar e não vejo outro possível diante de tantos sócios com tantos interesses diferentes. E parabéns pela sua luta, eu sei que você é uma lutadora. Não tem ninguém mais para fazer pergunta? Tem, Fabinho? Fabinho. Será que não tem um copo d'água? Eu agradeço. Tem. É Coronel Gatinho. Ô Molina, boa tarde. O senhor citou da lei que tem 95% de Ribeirão que pode ser atuado. E nós, ambulantes, temos conhecimento de causa que não é assim que funciona para a gente. Quando a gente vai pedir um alvará, é mais ou menos o que a Rosângela estava explicando para a gente. Você não consegue um alvará em determinada localização, mesmo você indo lá, preenchendo, e pedindo e solicitando. E você falou que a lei é para um, é para todos. Por que nós, ambulantes, estamos lutando para ser revista essa lei? Porque aonde proíbe a gente é o lugar que tem mais fluxo de venda. Você acha que eu também queria trabalhar na ilegalidade? Não quero. A gente está lutando para legalizar. O que eu estou querendo resumir? Se a lei é para um, é para todos, ou ela regulariza tudo, ou não regulariza nada.
Porque 95% diz, nós ambulantes não conseguimos atuar nesses 95% em certas avenidas. E por que também essa mesma lei só proíbe o calçadão? Se tinha que ser para um, tinha que ser para todos. Se essa lei só proíbe o calçadão, então ela deveria proibir a cidade inteira ou legalizar para a cidade inteira. Porque nós sofremos ali. Não adianta falar que, mas fizeram um shopping, investimos isso e aquilo outro. Cara, é mais ou menos o que a moça falou. Infelizmente, não é benefício para a gente, porque ali eu sou vendedor de milho. Eu vendo milho verde. A minha mercadoria não é para um shopping. Não adianta, eu posso fazer uma pamonharia, eu posso fazer as coisas. Você citou a menina da pamonha lá, coitada da menina, eu tenho até a dó dela, cara. Porque ela não consegue. Eu vejo a luta dela. Sabe o que vai acontecer? Eu não estou gorando, não estou desejando mal para ninguém. Mas a luta dela, a mercadoria que ela se trabalha, talvez uma pamonha, se colocar, quem sabe não dê certo. Mas eu vejo a luta ali, constante, a dificuldade que ela tem. Só resumindo, a nossa luta, eu sei que você vai falar, mas existe uma lei, isso e aquilo. Mas a nossa luta é para legalizar. E a gente não consegue. Eu vejo Marmita, a luta dele. Tira o chapéu para esse vereador, porque é o único que está do nosso lado, está vestindo a camisa e está entendendo a nossa situação. Eu peço humildemente, vamos nos reunir, nem se for para a gente, os vendedores que trabalham ali naquela área, fazer parte da ACI também. Nós não se negamos em momento nenhum pagar um imposto. Eu, como microempreendedor, eu tenho direito a 2 funcionários, eu vou gerar renda também para a cidade. Cria um imposto, eu vou contribuir com a prefeitura. Você falou para mim, falou para a gente que é 5%. Mas, gente, o que a prefeitura precisa? De dinheiro. É 5% a mais contribuindo. E eu, legalizado, eu consigo empregar 2 pessoas. No nosso caso, o que falta para a gente? Uma adequação. Eu estou falando no meu caso de vendedor de milho. Olha, eu acredito, comidas típicas, milho, churros, pipoca, não entra em concorrência desleal, não atrapalha lojista. Em outros governos, não vou citar nem nomes aqui, que ela está lá em Tremembé, fez o que fez, acabou com a nossa cidade. Mas existiu a possibilidade, senão nós não estaríamos aqui. E só concluindo meu raciocínio, quais as características? Por que beneficiar 50, 60? A fiscalização tem essa resposta para você. Porque naquela mesma época, foi a critério da fiscalização. A fiscalização conhece quem é os vendedores ambulantes da cidade inteira, conhece os das avenidas. E eu vou ser sincero para você, se eu estivesse numa avenida e estivesse dando certo, o time que está ganhando não se troca, não se mexe. Eu jamais vou abandonar um ponto que eu estou autorizado ou que estou legalizado, estou ganhando um rio de dinheiro ali para ir vir correr aqui, arriscar em calçadão, não. Essas pessoas que estão aqui, porque sabem que aqui tira o sustento dela. Eu posso pôr meu carrinho de milho na melhor das avenidas. O meu fluxo de clientes estão ali. E os meus maiores e melhores clientes são os funcionários das lojas. O horário que eu trabalho ali é das 5h30 em diante. Porque é um horário que a fiscalização já está se recuando, está indo embora. É um horário que as pessoas estão saindo do seu serviço, trabalhou o dia inteiro, está com fome. Você pode passar ali que você vai me ver 5 horas, 5h30. Opa, é o meu movimento de fluxo. É isso, Molina. Eu peço humildemente, me recebe os camelô. Vamos estudar uma forma de adaptar, de adequar. Me dê um curso para mim me qualificar. Eu quero subir na vida, eu quero crescer, eu não quero ficar um mísero camelô pro resto da vida, não. Nós temos o maior empresário do Brasil, Silvio Santos. Olha que exemplo. Você falou da Salete, ela tinha a menina citou o nome da Salete aqui. Ela trabalhava de frente ponto de ônibus, você sabe, ela tinha era invadida aquilo ali, era camelô também. Eu conheci. Praça 15. Carlos Gomes. Carlos Gomes lá. Você está entendendo a minha situação? Eu não sou contra a CI, não sou contra a CIRP, muito pelo contrário. Entendo também a situação dos lojistas. Cara, se eu tivesse um comércio, o cara proibisse os freguês de entrar, eu também ia ficar irado, eu ia chegar nele e falar assim, não. E eu ia ligar para a fiscalização, não, tira esse pessoal daqui que está me atrapalhando, mas não é isso que nós estamos querendo aqui. Estamos querendo sentar, ouvir ao lado da ACI, da CIRP, mas vamos entrar num contexto, um bom senso, vamos estudar, falar assim, tem certas pessoas ali, vamos chamar a fiscalização sabe.
tudo tem um meio termo, né, não, vereador Marmito? Tudo tem. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho. E por que não eu, vendedor ambulante, fazer até parte da CI? Vai ser um orgulho para mim. Falar, não, eu estou sendo bem representado. Eu penso assim, eu não entendo. Ô, Fabinho, a gente não tem nada contra pessoas, não é isso que está em debate, né? E a CI em si também não é contra ambulante. Na verdade, sim, os ambulantes que estão atuando de acordo com o seu alvará, dentro das condições da sua autorização, a gente defende todos eles. Não é isso que está em jogo. E aí eu vou reafirmar, eu não tenho como entidade como defender quem está atuando fora do que a lei prevê. Esse é o fio condutor da entidade. Essa é a linha de atuação. E volto a dizer, não é a CI nem os empresários que fizeram o tombamento da Praça 15 e do Quarteirão Paulista. A lei que proíbe ambulantes no entorno do CPC foi pedida pelos próprios ambulantes que foram para o CPC. Entendeu? Quer dizer, então você tem um processo de leis que se superpõem que não são de nossa responsabilidade. O que a gente fala e tem tentado se pautar, e aí eu não vejo outra linha possível de atitude para uma entidade do tamanho da nossa, com a história que a entidade tem, que é uma história com tudo na vida tem altos e baixos, teve altos e baixos a entidade, mas quantas instituições em Ribeirão Preto sobreviveram 113 anos? Quer dizer, tem alguma razão de ser, né? Tem alguma razão de ser, ela de alguma forma está alinhada com a cidade, acho que a prefeitura, a igreja e sei lá mais quem, né? Com esse tempo de vida, então a CI, ela sobreviveu esse tempo todo justamente por tentar ao longo do tempo, altos e baixos, escorrega, sobe, como a gente faz, vai por manter uma linha. Nesse momento a gente enxerga, e aí é aquilo que eu falei, se um associado nosso está fora da lei, né, a gente não tem como defendê-lo, mesmo que seja sócio. Por quê? Porque se eu defender quem está fora da lei, eu posso até dizer para ele, olha, essa lei realmente está errada, né? Paga a multa da lei, você dançou, né? E vamos atuar para tentar mudar a lei, né? Mas eu não posso defender a ilegalidade. E aí vocês têm um problema concreto, né? Eu continuo achando que é uma oportunidade enorme no resto da cidade, que nem sempre as pessoas olham. Mas eu te digo, todo mundo quer estar no calçadão. Sabe por que todo mundo quer estar no calçadão? Tem lojas ali que pagam R$1.000 o metro quadrado de aluguel. Se eu puder estar ali de graça, meu amigo, quem não quer? Então, quer dizer, assim, é o lugar de maior fluxo. É que nem um shopping, né? Sabe quanto custa estar dentro de um shopping? Quer dizer, é lógico que se você está no ponto mais valorizado da cidade, isso tem um preço, né? Mas a gente então, está disposto a pagar esse preço. Bom. Eu queria. Nós não, ô Molina, você talvez esteja interpretando a gente errado. Nós não estamos pedindo nada de graça. Não, eu estou falando de aluguel, né? O custo de estar. Que seja. E o calçadão não pode ser alugado. Mas a gente está disposto a pagar. Porque ele é público. O calçadão é público, é daquele ser que ninguém sabe quem que é, mas que é todo mundo. O calçadão não é nenhum nem de outro, é da cidade. É da cidade. Ele não pode ser alugado. Nem alugado ele pode. Tem mais alguém? É o último que a gente vai encerrar a reunião. Quem seria? Senhor Daniel. Boa noite a todos. Eu tenho só uma pergunta para fazer para vocês. Por exemplo, as operadoras de telefonia colocam os representantes deles para vender chip, certo? Lá no calçadão também. Eles não seriam um ambulante também, no caso? Eu não sei qual é o regramento disso, mas se for irregular, vocês podem denunciar. Eu não sei qual que é o regramento, mas se for irregular, pode denunciar. Não faz parte do nosso escopo defender nem pessoal que vende chip, nem que vende nada fora da lei. É isso. Se é proibido, porque assim, denuncie. Se é proibido, denuncie.
Agora, músico, por exemplo, há todo um debate, porque não há nada que proíba um cara tocar violão, né? Não está nada que proíba. Então, porque assim, que tem muitos mais ambulantes lá que nem representa assim, uma empresa de revista, que nem representa o chip, ela está vendendo um chip ali, ela fala, ela grita para chamar o cliente. Para mim, eu vejo ela como um ambulante. Só que a fiscalização não vai em cima deles. O que tiver errado no mundo e que nos incomodar e que for contra a lei e que estiver nos prejudicando, a gente tem que acionar as autoridades. Essa é a regra. Se há algo que está incomodando porque é contra a lei, né, há leis que proíbem andar pelado, é atentado ao pudor. E há praias onde andar vestido é proibido. Então, o que define é a lei. Se o cara estiver fazendo alguma coisa contra a lei, denuncie. Não há outra forma de a gente fazer, não tem. A luta em sociedade é um processo permanente de pressão, né? Infelizmente, aquelas duas moças, aquela moça que matou a outra, seja pelo ponto, ou seja pelo namorado, né, avançou o sinal. Não interessa a causa. Né? Na vida em sociedade, a gente não pode ir além daquilo que a lei permite. Uma delas, seja por um motivo ou pelo outro, tanto faz, fez aquilo que não podia ter feito, que é tirar a vida de uma pessoa, de uma mãe de família. Quer dizer, aí é um caso extremo, mas nós estamos falando a mesma coisa. O que impede que um de nós mate o outro? E eu duvido que algum de nós, assim, é muito raro alguém na vida passar a vida inteira sem em algum momento falar assim, ai, que vontade de desganar. Porque tem hora que a gente sai do sério, né? Comigo já aconteceu. O que me freou? Pô, eu não sou assim. Primeiro, né? Calma, relaxa, segura. 2, eu tenho uma família para cuidar, né? Se você fizer essa besteira, você vai preso, a tua família vai ficar abandonada. 3, eu vou me ferrar, vou para a cadeia, né? Então, no fundo, a gente tem que ter parâmetros para viver em sociedade. E um dos parâmetros, a gente goste ou não, é a tal da lei. Lei errada, na minha opinião, tem um monte. Independente de serem erradas ou não, elas que mandam na nossa vida. O que eles fazem aqui, e lá na Assembleia Legislativa, e lá na Câmara Federal e no Senado, é que dizem como a gente tem que comportar. A gente só pode fazer aquilo que não está previsto na lei. Se na lei proibir, nós não podemos fazer. Antigamente todo mundo andava sem cinto de segurança, né? E aí todo mundo passou a andar sem segurança. Por quê? Porque leva multa. Daí um idiota lá em cima criou um tal do kit primeiros socorros para colocar no carro. Aquela porcaria não servia para nada. Mas todo mundo saiu comprando, porque tinha uma lei idiota que obrigava a gente a comprar um kit porcaria, e se não comprasse o kit porcaria, levava uma multa de não sei quantos reais, ainda tinha não sei quantos pontos na carteira. Eu gostava daquela lei? Não gostava, era idiota, mas tinha que cumprir. Aí depois foi o extintor também, né? Oxi. Agora está todo mundo andando sem extintor. Encerra essa reunião agradecendo, Molina. Muito obrigado por sua explicação. Eu que agradeço a oportunidade. Abriu essa reunião porque as pessoas procuram os vereadores, né, para achar uma solução. Muito obrigado também, o Claudinei. Muito obrigado, o sargento também, Ademir, pela sua presença. Muito obrigado a todos aí. Paulinho Sincovarp chegou? O Paulinho Sincovarp participava aqui, Paulinho. Não participou porque você chegou atrasado. Muito obrigado pela sua presença também, viu?